boa tarde, boa noite, bom dia, turma boa. Estamos chegando aqui ao vivo, são exatamente 18 horas e 9 minutos, já com a Vanessa, já com o Jean. Mais alunos devem chegar ao vivo com a gente. E hoje nós vamos começar o nosso módulo sobre Atos dos Apóstolos. Vamos nos aprofundar nas questões da igreja primitiva, numa aula bem dinâmica. O teor, da aula online é um pouco diferente, a dinâmica da aula online ela é um pouco diferenciada, mas eu tenho certeza que você vai receber conhecimento avançado. Eu tenho certeza que mesmo nós usando aí um outro mecanismo de aula, nós vamos conseguir crescer bastante na graça e no conhecimento do Senhor. Eu preciso que você, aí no seu aplicativo, ou agora, ou até o final da aula, vá lá no ícone chat e coloque o seu nome completo na lista de chamada, tá bom? Tem um íconezinho, ou aí em cima ou embaixo, chamado chat. É só você ir lá no chat e colocar ali o seu nome completo na lista de chamada, que aí nós vamos então computar a sua presença nessa aula online. E vai ficar gravada também, para quem não pôde estar aqui nesse horário, nesse dia, também vai ficar gravada essa aula. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês também podem usar o chat da mesma maneira que vocês usaram agora para colocar o nome completo de vocês na lista de chamada. A Janaína está chegando, está conseguindo me ver e me ouvir bem, Janaína? Janaína está conseguindo me ver bem e me ouvir bem? Assim como o Jean e assim como a Vanessa? Sim, estamos. Então vamos começar a nossa aula de hoje falando de Atos dos Apóstolos. A nossa disciplina desse mês de abril será Atos dos Apóstolos. Pastor Elias terminou com vocês os livros poéticos na aula passada e agora a gente vai continuar nesse nosso curso de teologia avançada em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma narrativa de onde tudo começou, Vamos falar um pouquinho sobre a autoria desse livro. Esse é um livro escrito por Lucas, endereçado ao seu caro amigo chamado Teófilo. Então esse livro, considerado um livro histórico, porque Lucas é um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já o livro de Atos dos Apóstolos, ele não é pertencente ao evangelho, apesar de ter o mesmo autor de Lucas. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, não é uma carta, é um livro, e foi endereçada ao seu grande amigo chamado Teófilo. Então essa informação ela é de suma importância, ela está na apostila que eu enviei para vocês lá no grupo em PDF. Essa informação está lá na apostila. Hoje nós não vamos usar muito a apostila, a gente vai usar mais os slides para a gente ganhar tempo e essa aula não ser tão extensiva, para não ficar muito grande essa aula, não se tornar uma aula enjoativa, mas é interessante que esse livro é endereçado a alguém chamado Teófilo, como se fosse uma carta. Lucas também é o autor de um dos 4 evangelhos que leva o seu nome. Então, dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, esses são os sinóticos. Lucas é o autor do seu evangelho. Ele era um médico, ele era um
um doutor, e Lucas escreve o terceiro evangelho. O quarto evangelho é o evangelho de João, que não é sinótico, porque João tem algumas passagens bíblicas que não estão registradas nem em Mateus, nem em Marcos ou em Lucas. Só é considerado um evangelho sinótico quando a maioria das passagens elas pertence aos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João, ele não é um evangelho sinótico. João, ele é um dos evangelhos mais teológicos. Se o livro de Atos ele fosse uma carta, então seria a primeira de Lucas, o evangelho, e segunda de Lucas, o livro de Atos. Obviamente nós estamos falando de livros e não de cartas. Por isso que não é primeira de Lucas nem segunda de Lucas, né? Agora, se fosse de fato, nós teríamos aí então duas cartas. Quer falar, Jean? Não quero não, professor. Ah, Meu filho fez um barulho aqui. tem problema não. Quando quiserem falar, é só abrir o microfone. E quando quiserem perguntar, podem fazer a pergunta lá no chat, que aparece aqui para mim, sem problemas nenhum. Então, se fosse em carta, só para efeito didático, seria primeira de Lucas e segunda de Lucas. Como são livros, então o evangelho leva o seu nome, e o livro de Atos, que é um livro histórico. No evangelho de Lucas, o que é narrado? No evangelho de Lucas é narrado a biografia de Cristo. É como se Teófilo estivesse perguntando para Lucas quem é Jesus. Teófilo, ele foi um grande investidor na obra do ministério. Teófilo foi um grande investidor do ministério de Lucas, do ministério de Paulo. Então a pergunta que talvez ela é respondida no evangelho de Lucas é: quem é Jesus? Quem é o Cristo? É o que Lucas tenta responder para o seu caro amigo Teófilo. Quem é Jesus? Então ali no evangelho de Lucas é narrada toda a vida e obra de Cristo. Já no livro de Atos, Teófilo já sabia quem era Jesus. Então agora a pergunta é outra. A pergunta é: quem é a igreja? Quem compõe a igreja? Então em Atos nós temos a narrativa da igreja primitiva, aonde a igreja ela começa a ter uma forma, reuniões, toda uma dinâmica de igreja, ajuntamento de igreja. Antes disso, havia religião. Antes disso era o judaísmo. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, agora já não é mais o judaísmo. Agora, com a morte e ressurreição de Cristo, já é uma igreja viva, uma igreja que tem os dons do Espírito Santo, uma igreja que está, de fato, buscando o reino. Uma questão, um questionamento, uma reflexão que eu quero fazer com vocês é sobre uma perspectiva de hoje, olhando para a igreja do passado, a igreja de ontem, a igreja de Atos, ela é parecida com a igreja que vivemos hoje? Sim ou não? O que vocês acham? A igreja de Atos... Nada parecido. Nada parecida, né, Jean? Só Jesus, cara. Tá muito diferente. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja onde eles viviam em união, tudo eles compartilhavam para ajudar uns aos outros. E hoje, assim, dificilmente você vê isso numa igreja, entendeu?
É raridade você encontrar isso. Perfeito. Você quer compartilhar o melhor dela para o próximo. Pouquíssimas igrejas você consegue ver isso hoje. Perfeito. Porque hoje nós vivemos em uma cultura capitalista. Então, numa cultura capitalista, farinha pouca, meu pirão primeiro. E a Igreja de Atos dos Apóstolos, ela vai se distanciar e muito na perspectiva de igreja que nós temos hoje. Por quê? Porque hoje se vive um individualismo. Hoje as pessoas elas pensam primeiro em si. A Igreja de Atos, como disse o Jean, ela vivia na koinonia, na comunhão. Os irmãos eles tinham tudo em comum. Já a igreja de hoje não vive mais essa comunhão. Nós até pregamos o amor, mas talvez nós não estamos vivendo o amor. Nós talvez falamos muito de comunhão, de koinonia, mas nós não vivemos de fato essa comunhão como as Sagradas Escrituras participam para nós. Numa outra perspectiva, a igreja de Atos só é parecida com a igreja de hoje no tocante a não ter mais o Cristo em carne e osso. Porque Jesus ele já tinha morrido pelo menos há 50 dias anteriores. E essa igreja que vai nascer no livro de Atos, ela não vai ter mais o Cristo de carne e osso. Ela já não caminha mais com Cristo como os discípulos caminharam, como os apóstolos caminharam. Então, nisso sim, a igreja é parecida. Nós temos um Cristo ressuscitado, ressurreto, mas não um Cristo em carne e osso, como os discípulos, como os apóstolos tinham até então. Falando sobre a ressurreição de Cristo, Jesus ele vai aparecer durante 40 dias para várias pessoas. Ele aparece para Maria Madalena, ele aparece para os homens no caminho de Emaús, ele aparece para Tomé. Várias foram as aparições do Cristo já ressuscitado durante 40 dias. Depois de 40 dias, ele não aparece para mais ninguém. Jesus ele já ressuscitou, ele já ascendeu. Agora, interessante falar que as pessoas que viam Jesus, como Tomé, como Maria Madalena, como os próprios homens no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, esse texto ele é falado. Interessante é por que essas pessoas não o reconheceram. É um grande mistério, mas a gente pode teologar sobre esse tema, abrindo aí uma janela no livro de Atos. Por que as pessoas elas não reconheceram num primeiro momento Jesus ressuscitado? Alguém quer falar sobre isso? Por que as pessoas não o reconheceram? Rapaz, é um mistério mesmo, né? É igual os dois discípulos no caminho de Emaús, ele se encontra, conversa com eles, mas aí depois que Jesus vai embora, eu acredito que eles tentam reconhecer, mas é um mistério mesmo. Eu acho que Jesus não deixou se reconhecer, né, pastor? Não sei. É uma dúvida grande que paira também até comigo aqui. Que é interessante, né? Porque depois de ressuscitado, não faz sentido ele não querer aparecer, não é verdade? Deveria aparecer para todos para exatamente confirmar aquilo que ele já havia dito, pregado, né? Então, o que nós temos na teologia é o corpo glorificado. Jesus, quando ele volta, ele em algum momento não é reconhecido, porque ele não volta com aquele corpo de 33 anos e meio que ele tinha. Jesus, quando ele volta com um corpo glorificado. E o que é um corpo glorificado? Eu coloquei aqui para vocês.
Um corpo glorificado é um corpo em um estado de glória. É um corpo sem defeitos, sem degradação. Você sabe que com o passar dos anos, nós, seres humanos, vamos envelhecendo. A gente já começa a ter rugas, a nossa pele já não é a mesma quando a gente tinha 15 anos. O sol, questões climáticas, o envelhecimento. Então, essas questões, quando Jesus volta em um corpo glorificado, que não é um corpo angelical, tá? A composição dos anjos, ela é diferente da composição de um corpo glorificado. É um corpo físico, tanto é que Tomé tocou nas suas chagas, mas não é um corpo angelical. Apesar de ser um corpo físico diferente do nosso, é um corpo não é um corpo angelical. É físico, porém não angelical. Então esse corpo glorificado, ele nos dá aí alguns indícios de que na ressurreição muitas pessoas não reconhecem o Cristo. Justamente por isso, ele recebe um corpo glorificado, sem degradação, sem desgaste, sem envelhecimento. Então ele volta em um corpo cheio de glória, aonde as pessoas não o reconheciam. Uma outra temática que a gente pode falar, ainda na ressurreição de Cristo, o que vai acontecer após esses 40 dias? Nesses 40 dias ele vai aparecer para várias pessoas e depois ele não aparece mais em um período de 10 dias, aonde ele diz para os 120 que estavam lá em Jerusalém: não voltem para Galileia, não vão a lugar nenhum, até que eu derrame do alto o Espírito Santo. Fiquem aí por mais 10 dias. E foi exatamente isso que aconteceu. Pode falar, Jean. Onde Jesus foi depois de ter sido crucificado, a hora que ele entrega o Espírito dele? No terceiro dia? É. Ele vai ao centro, ele vai ao centro da terra. A Bíblia diz que ele toma as chaves da morte e do inferno e humilha Satanás, o expõe publicamente diante dos seus demônios. Ah, tá. Durante 3 dias. No terceiro dia ele ressuscita. Entendi. Tá bom? Isso é narrado no livro de Colossenses. Em Colossenses nós temos essa narração. Do terceiro dia ao 40º dia, Jesus ele aparece para várias pessoas no corpo glorificado. Do 40º dia até o 50º, ele pede para as pessoas nesses 10 dias não voltarem para suas terras. E eles ficam ali em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo. Até que eles fossem revestidos do Espírito Santo. E o que acontece nesse 10º dia? 40 mais 10, 50. 50º. O Pentecostes acontece. A palavra Pentecostes significa 5, né? Penta, 5. 50 dias. 50 dias depois, na festa das colheitas, eles estavam lá em Jerusalém, reunidos, 120 no mesmo lugar. O Espírito Santo desceu e os batizou com fogo. E nesse momento, a igreja ela é inaugurada. Quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando em uma placa denominacional,
eu não estou falando num prédio, eu não estou falando numa grife, eu não estou falando num ministério, num CNPJ, não. Quando nós falamos em igreja aqui, nós estamos falando no corpo místico de Cristo. O que é o corpo místico de Cristo? Somos nós, eu e você. Nós somos a igreja aonde quer que nós estejamos. A igreja, ela não é o prédio. A igreja sou eu e você. De maneira que, se o seu pastor emprestar o prédio para uma reunião política, vamos dizer que o prefeito aí da cidade pediu o prédio da igreja para fazer uma reunião política, de alinhamento político. Aquela reunião não é uma reunião da igreja. Pessoas que estão ali são políticos, vereadores, prefeitos, deputados. Eles não são a igreja. Não é porque estão no prédio da igreja que essa é uma reunião da igreja. Apenas o pastor emprestou o prédio da igreja para essa reunião. Agora, se nós marcarmos um dia, quando terminar a aula presencial, terminou a nossa aula lá em Queimados, e aí a gente quiser comer pizza, vamos comer pizza em tal lugar? Vamos. Quando a gente se reúne numa pizzaria para comer pizza, eu, Janaína, Vanessa, Marcelo, William, pastor Misael, ali nós somos a igreja. Ué, mas numa pizzaria? Sim, porque aonde você está, você pertence à igreja de Jesus. A igreja, ela é inaugurada em Atos dos Apóstolos. A igreja é inaugurada em Pentecostes. A igreja começa as suas atividades ali e começa a se desenvolver, começa a crescer. A igreja começa, então, a se tornar uma igreja pujante, uma igreja dinâmica, uma igreja que Pedro faz um discurso e depois desse discurso ele consegue fazer um batismo de 3.000 almas, 3.000 pessoas em um só dia. Em um só dia... Discípulos, né? Hein, professor? Os discípulos, nesse período, eles já tinham recebido o Espírito Santo, correto? Sim. Quando Jesus, em João que fala sobre isso, fala que quando Jesus aparece, ele sopra sobre a vida dele o Espírito Santo. Então, assim, eles já tinham sido batizados, correto? O Espírito Santo já estava sobre a vida deles. É que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia em momentos pontuais. Na vida de Davi, na vida de Elias. Mas no Novo Testamento, com a morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, a morar em nós. Então, eu sou cheio do Espírito Santo porque ele mora em mim, ele habita em mim. Os discípulos e aquelas pessoas que foram visitadas com o Espírito Santo já estavam capacitadas para a obra do ministério. Vamos falar um pouco da data, a datação do livro de Atos dos Apóstolos. Ele é escrito entre o ano de 63 depois de Cristo até 70 depois de Cristo. Então, entre 63 e 70, Lucas escreve para Teófilo o livro de Atos dos Apóstolos. As datas bíblicas, elas sempre serão datas aproximadas. A gente nunca pode cravar uma única data, elas sempre serão datas aproximadas. Então, se você aproximadamente falar que Atos foi escrito entre 63 e 70, está corretíssimo. E se você fizer as contas, Jesus ele morre mais ou menos no ano 33. E o livro de Atos ele é escrito no ano 63. Então, mais de 30 anos se passaram.
Porque hoje parece que com a tecnologia... Então, né? Oi? Eles esperaram bastante para a manifestação do Espírito, então, né? Sim, Rapaz, com a parece que tecnologia... foi rápido, né? Com a tecnologia, a gente acha que aconteceu hoje, agora mesmo. Parece que o Irã atacou Israel. Coisa de minutos atrás, eu já estou sabendo aqui pela CNN, pela televisão. Naquela época, não. Aconteceu hoje, mas vai ser escrito, vai ser publicado 30 anos depois. Os eventos acontecem simultaneamente. Os 50 dias são realmente 50 dias. Mas a escrita do livro, 30 anos depois. Em Lucas, a pergunta para Teófilo era responder quem era Jesus. Já em Atos, a pergunta que se responde de Teófilo é: o que é ser igreja? Quem compõe a igreja? O que é uma igreja saudável? O que é uma igreja viva? O que é uma igreja madura? Essa é a pergunta que é respondida para Teófilo. Quais são as qualificações de uma igreja verdadeira? Até aqui tudo bem, gente? Sim. Tranquilo. Tudo bem? Janaína, Tudo bem. tá conseguindo me ouvir bem? Tá me vendo bem? Tô ouvindo, professor. Então tá ótimo, Tranquilo. Tá com dúvida, Janaína? podemos Fala aí. prosseguir. Não, tô só aqui observando os comentários de vocês aqui. Quietinha, mas tô presente. Então tá bom. Fala, Jesus. Eu que tenho dúvida. Não, pode falar à Mas vontade. é bom, Jean, essas indagações assim faz a gente refletir melhor. E a dinâmica da aula online é justamente por isso, né? O ao vivo, ele é melhor do que o gravado, porque no ao vivo a gente consegue ter essa interação com Vanessa, com Jean, com Janaína, com o pastor Misael que está entrando. Já no gravado não tem essa interação. Se a gente ficar com dúvida, depois a gente vai ter que tirar a dúvida somente no presencial. O ao vivo tem essa vantagem para nós. O texto áureo de Atos dos Apóstolos é o texto do capítulo 1, no versículo 8. Se você tiver aí a sua Bíblia, se você tiver o seu aplicativo de celular, tente abrir aí no capítulo 1, no versículo 8 de Atos. Se você não tem em mãos, até porque alguns estão usando o celular, né? Como é que vai usar a Bíblia também? Eu coloquei aqui na tela. O texto é esse aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E ser-me-ão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Esse é o texto áureo do livro de Atos dos Apóstolos. Receberão poder. Quando nós vamos ao grego, nós traduzimos a palavra poder, em algumas Bíblias aparece até virtude. Quando nós vamos ao grego, nós traduzimos poder ou virtude como dinamis. Se escreve dínamos, mas no grego esse U aí é um Y. Então se pronuncia dinamis. Se escreve dínamos, mas a pronúncia é dinamis porque é um epsilon no grego. Essa palavra grega dinamis, ela significa capacitação. Ela significa força de Deus, força do Espírito Santo. Por quê? Porque sem essa capacitação, sem essa força do Espírito Santo, seria impossível a igreja vencer a perseguição, a igreja vencer as lutas,
a igreja vencer a oposição, a igreja vencer a fúria do inimigo. Sem a capacitação, sem a força do Espírito Santo, eles não iriam conseguir. Então o texto, quando fala recebereis o poder, dinamis, a virtude, quando receberem o Espírito Santo, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-lhe-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha, também no original grego, é mártir. Mártir não é a testemunha que vê. Mártir é alguém que morre por uma causa. Por isso os mártires. E muitos deles morreram por uma causa para que o evangelho chegasse até nós hoje. Eles pagaram com o próprio sangue. Eles entregaram a sua própria vida. A própria vida eles entregaram por nós. Dinamis, mártires. Então eles precisavam da capacitação, eles precisavam da força de Deus, dinamis, para eles se tornarem testemunhas. Testemunhas, não daquilo que viram, testemunha daquilo que viviam, daquilo que presenciavam. Tanto em Jerusalém, que é uma geografia mais próxima, talvez a sua Jerusalém hoje seja Queimados, como também na Judéia, uma geografia um pouquinho mais distante, né? Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Japeri, Paracambi, como também em Samaria, outras cidades, outros talvez até estados, né? São Paulo, Espírito Santo, Minas, até os confins da terra, que seriam os lugares assim mais longínquos, os lugares assim mais afastados. Então essa é a dinâmica de Atos dos Apóstolos. Eles receberam a virtude, eles receberam o poder para serem testemunhas de Cristo na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, não somente em Jerusalém. E sem essa capacitação, sem essa força de Deus, eles não suportariam. Falando um pouco de uma outra temática que nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas, também no livro de Atos, é a espiritualidade. Como assim espiritualidade? A nossa espiritualidade hoje, ela é muito mensurada naquilo que a gente vê. Então, se a gente vai a um culto aonde tem muitas curas, aonde tem muitos milagres, muita manifestação do poder de Deus, aí a gente diz assim, nossa, o culto hoje foi forte, foi muito espiritual, glória a Deus, o céu estava baixinho. Dentro de uma espiritualidade mensurável do aqui e do agora, daquilo que eu apalpo, daquilo que eu vejo. Mas a espiritualidade no livro de Atos é que o reino já é aqui. Nos dias atuais, essa manifestação do poder de Deus, ela é meramente contemplativa. Parece que Deus só está aqui se tiver milagre. Parece que Deus só está aqui se eu ver coisas, sinais e prodígios. Mas o reino, ele já está aqui. Não porque nós temos uma espiritualidade meramente contemplativa, mas porque pelo simples fato de respirar, eu já estou vivendo um privilégio, eu já estou vivendo um presente de Deus. Onde A minha nos espírito... perdemos, professor? Oi, Jean? Aonde nos perdemos, não é verdade, cara? Porque hoje é raríssimo ver milagres, sabe? Onde foi que a gente se perdeu, né? Exatamente, essa é a minha frase.
Aonde é que nós nos perdemos? É para a gente vivenciar mesmo, né, professor? É para que sejam, como é que eu posso dizer, praticados, sei que eu posso falar dessa forma, né? Por nós, que somos servos do Senhor, e para as pessoas que estão enfermas receber essa virtude através do Espírito Santo que está em nossas vidas, né? E Exatamente. assim, onde que não sei se a gente está errado, sei lá. Exatamente, essa é a minha frase. Aonde nós nos perdemos para chegar aonde nós chegamos hoje, aonde nós estamos hoje. Em algum lugar, a igreja de hoje, do século XXI, ela se perde. A igreja hoje, ela começa a se enveredar por um caminho que ela estará muito distante da igreja de Atos dos Apóstolos, porque parece que nós vivemos uma espiritualidade contemplativa. E não é isso, né? Nós precisamos viver da fé. Pastor Misael diz que está sem som. Vocês continuam me ouvindo? Sim. Eu sim. Então deve ser lá onde ele está lá. O sinal, O microfone está desativado. o sinal dele não deve estar tão bom assim, né? Todo mundo já colocou lá no chat o seu nome completo para a gente fazer a lista de chamada? Coloca lá no chat o seu nome completo e aí nós teremos a lista de chamada. Essa aula vai ficar gravada. Talvez a Marcele não tenha conseguido entrar, a auxiliadora, o William, mas essa aula vai ficar gravada depois. Humberto, para eles poderem assistir essa nossa aula de hoje e entenderem todo esse recorte nessa primeira aula que nós fazemos no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou dar um dever de casa para vocês darem uma lida nas primeiras páginas da apostila, para que na próxima aula a gente possa trazer mais assuntos aqui e tirar algumas dúvidas de vocês sobre o conteúdo mesmo de Atos. Nós vamos ter no mínimo 4 aulas. Vamos falar das viagens missionárias de Paulo, vamos falar sobre a mudança de nome de Saulo para Paulo, vamos falar sobre a questão da igreja ontem, o que havia lá e o que não existe hoje aqui na igreja. Então existem muitas coisas que nós vamos trabalhar nas nossas próximas aulas.